Shalom, queridos. Leitura bíblica. Hoje, dia 2 de maio, nosso texto está no livro de Números, no capítulo 9. E falou Yahvé a Moisés no deserto do Sinai, no segundo ano da sua saída da terra do Egito, no primeiro mês, dizendo: que os filhos de Israel celebrem a Páscoa ao tempo determinado, no dia 14 deste mês, pela tarde, o seu tempo determinado celebrareis. Segundo todos os seus estatutos e segundo todos os seus ritos, celebrareis. Disse, pois, Moisés aos filhos de Israel que celebrassem a Páscoa. Então celebraram a Páscoa no dia 14 do primeiro mês, pela tarde, no deserto do Sinai. Conforme tudo que Yahvé ordenara a Moisés, assim fizeram os filhos de Israel. Houve alguns que estavam imundos pelo corpo de algum morto, e no mesmo dia não podiam celebrar a Páscoa, pelo que se chegaram perante Moisés e perante Arão naquele mesmo dia. E aqueles homens disseram-lhe: imundos estamos nós pelo corpo de algum homem morto. Por que seríamos privados de oferecer a oferta a Yahvé ao tempo determinado no meio dos filhos de Israel? Disse-lhes Moisés: esperai, ouvirei o que Yahvé vos ordenará. Então falou Yahvé a Moisés, dizendo: fala aos filhos de Israel, dizendo: quando alguém entre vós ou entre as vossas gerações for imundo por corpo de morto, e se achar em jornada de longe, contudo ainda celebrarei a Páscoa ao Senhor. No segundo mês, no dia 14, de tarde, celebrarão. Com pães asmos e ervas amargas comerão. Dela nada deixarão até amanhã, e dela não quebrarão osso algum. Segundo todo o estatuto da Páscoa celebrarão. Porém, quando o homem for limpo e não estiver de caminho, e deixar de celebrar a Páscoa, tal alma do seu povo será extirpada, porquanto não ofereceu oferta a Yahvé no tempo determinado. Tal homem levará o seu pecado. E quando o estrangeiro peregrinar entre vós, também celebrareis a Páscoa a Yahvé. Segundo o estatuto da Páscoa e segundo o rito, assim a celebrarás. Um mesmo estatuto haverá para vós, assim para o estrangeiro como para o natural da terra. E no dia de levantar o tabernáculo, a nuvem cobriu o tabernáculo sobre a tenda do testemunho, e à tarde estava sobre o tabernáculo com uma aparência de fogo até a manhã. Assim era de contínuo, a nuvem o cobria, e de noite havia aparência de fogo. Mas sempre que a nuvem se alçava sobre a tenda, os filhos de Israel após ela partiam, e no lugar onde a nuvem parava, ali os filhos de Israel assentavam o seu arraial. Segundo o dito de Yahvé, os filhos de Israel partiam, e segundo o dito de Yahvé, assentavam o arraial. Todos os dias em que a nuvem parava sobre o tabernáculo, assentavam o arraial. Quando a nuvem se detinha muitos dias sobre o tabernáculo, então os filhos de Israel tinham o cuidado da guarda de Yahvé e não partiam. E era que quando a nuvem poucos dias estava sobre o tabernáculo, segundo o dito de Yahvé se alojavam, e segundo o dito de Yahvé partiam. Porém, era que, quando a nuvem estava a atar desde a tarde até a manhã e ficava ali, e a nuvem se alçava pela manhã, então partiam, quer dia, quer noite. Alçando-se a nuvem, partiam. Ou, quando a nuvem sobre o tabernáculo se detinha 2 dias, ou um mês, ou um ano, ficando sobre ele, então os filhos de Israel se alojavam e não partiam. E alçando-se ela, partiam. Segundo o dito de Yahvé se alojavam, segundo o dito de Yahvé partiam. Da guarda de Yahvé tinham cuidado, segundo o dito de Yahvé pela mão de Moisés. Nos Salmos, hoje o Salmo de número 45. O meu coração ferve com palavras boas. Falo do que tenho feito no tocante ao rei. A minha língua é a pena de um destro escritor. Tu és mais formoso do que os filhos dos homens. A graça se derramou em teus lábios. Por isso, Deus te abençoou para sempre. Cinge a tua espada à coxa, ó valente, com a tua glória e a tua majestade, e neste teu esplendor cavalga prosperamente pela causa da verdade, da mansidão e da justiça. E a tua destra te ensinará coisas temíveis. As tuas flechas são agudas no coração dos inimigos do rei.
e por elas os povos caíram debaixo de ti. O teu trono, ó Deus, é eterno e perpétuo. O cetro do teu reino é um cetro de equidade. Tu amas a justiça e aborreces a impiedade. Por isso, Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria, mais do que a teus companheiros. Todas as tuas vestes cheiram mirra, aloés e acácia. Desde o palácio de marfim, onde se alegram, as filhas dos reis estavam entre as tuas ilustres donzelas. À tua direita estava a rainha ornada de finíssimo ouro de Ofir. Ouve, filha, e olha, e inclina teus ouvidos. Esquece-te do teu povo e da casa de teu pai. Então o rei se afeiçoará à tua formosura, pois ele é o teu senhor. Obedece-lhe. E a filha de Tiro estará ali com presentes, e os ricos dos povos suplicarão o teu favor. A filha do rei é toda ilustre no seu palácio, as suas vestes são de ouro tecido. Levá-la-ão ao rei com vestes bordadas. As virgens que a acompanham atrarão a ti. Com alegria e regozijo serão trazidas, elas entrarão no palácio do rei. Em lugar de teus pais será a teus filhos que farás príncipes sobre toda a terra. Farei lembrar do teu nome de geração em geração, pelo que os povos te louvarão eternamente. Livro de Cantares, no capítulo 7. Que formosos são os teus pés nos sapatos, ó filha do príncipe! As voltas das tuas coxas são como joias trabalhadas por mãos de artista. O teu umbigo como uma taça redonda que não falta bebida. O teu ventre como um monte de trigo cercado de lírios. Todos os teus dois peitos com os dois filhos de gêmeos da gazela. O teu pescoço como a torre de marfim, os teus olhos como viveiros de Hesbom, junto à porta de Bet-Rabim, o teu nariz como a torre do Líbano, que olha para Damasco. A tua cabeça sobre ti é como o Monte Carmelo, e os cabelos da tua cabeça são como púrpura. O rei está preso pelas tuas tranças. Quão formosa e quão aprazível és, ó amor em delícias! A tua estatura é semelhante à palmeira, e os teus peitos os cachos de uvas. Dizia eu, subirei à palmeira, pegarei os seus ramos, e então os teus peitos serão como cachos da vide, e o cheiro da tua respiração como os da maçã. E o teu paladar como bom vinho para o meu amado, que se bebe suavemente e faz com que falem os lábios dos que dormem. Eu sou do meu amado e ele me tem afeição. Venha, ó meu amado, saiamos ao campo, passemos as noites nas aldeias. Levantemo-nos de manhã para ir às vinhas. Vejamos se florescem as vides e se abrem-se as flores, se já brotam as romeiras. Ali te darei o meu grande amor. As mandrágoras dão cheiro e às nossas portas há toda sorte de excelentes frutos, novos e velhos. Ó amado meu, eu os guardarei para ti. Amém? Então, nós vimos nos nossos textos de hoje, em Números, no capítulo 9, que o povo era orientado a seguir ou a esperar conforme o movimento da nuvem. Quantas vezes em nossa vida nós já ficamos em dúvida, né? Se devemos fazer ou não alguma coisa, enfrentar ou não uma mudança, permitir ou não alguma coisa que os nossos filhos pediram. Que bom seria se a gente pudesse ter sempre uma manifestação clara, objetiva, evidente da presença de Deus, né? Nos orientando, nos dirigindo o que fazer. Mas a pergunta é, e aquele povo que tinha essa orientação clara, era satisfeito com isso? Tinha prazer em obedecer essa orientação? Sentia segurança nisso? A maior dificuldade do povo, de fato, sempre foi obedecer. E esta também é a nossa. Então, que nós possamos refletir. Se nós tivermos em algum momento da nossa vida um direcionamento ou objetivo do Senhor, nós obedecemos? Neste dia, nós fomos obedientes? E quando não temos essa obediência, quando não temos essa direção, ou melhor, o que dói mais? Ter que obedecer um direcionamento que você sabe que é para o seu bem, ou
Dói mais ficar no escuro, ficar perdido, ficar desorientado, ficar se sentindo inseguro. O que dói mais? Precisamos aprender a ouvir a voz do Senhor, mas sobretudo, obedecer quando você ouve. Amém? E no Salmo 45, o comecinho do primeiro versículo fala: o meu coração ferve de boas palavras. Que coisa linda se nós pudéssemos o tempo todo saber que o nosso coração ferve de boas palavras. Infelizmente, muitas vezes, não são as boas palavras que fazem ferver o nosso coração. Muitas vezes, o que gera esse fervor é a ira, é a raiva, a mágoa, a angústia. Nós precisamos, com urgência, aprender que boas palavras precisam estar no nosso coração e, acima de tudo, gerar esse fervor, capaz de trazer motivação, capaz de trazer tudo aquilo que nos capacita a um olhar de alegria, de esperança, de paz. Então, que as boas palavras possam ferver em nosso coração. Onde estão as boas palavras? Aqui, na palavra do Senhor, cheio de boas palavras. Vamos orar? Pai Santo, bendito, fiel, justo, maravilhoso, nós te damos graças neste dia pelo seu amor e a sua muita misericórdia. Clamamos a Ti, ó Pai, que o Teu Espírito sobre nós nos ensine a entender as Tuas orientações, a direção do Senhor e, acima de tudo, a obedecer o passo a passo daquilo que o Senhor tem nos instruído. E também, Pai, clamamos a Ti, ó Deus, que o nosso coração possa reter as boas palavras da Tua lei, de tudo aquilo que o Senhor tem ministrado sobre nós, e assim que o nosso coração possa fervilhar de tudo aquilo que é bom e que procede do Senhor. Te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Shalom.